Pessoal, bom dia. Hoje eu vou estar fazendo uma apresentação aqui da nossa disciplina de Teoria 2. Eu vou estar apresentando para vocês aí alguns conceitos, né, básicos, a como que vai ser o curso, né, quais são os tópicos que nós vamos abordar nesse curso, né, deixando o material para vocês fazerem uma revisão essa semana, né. Então, o nosso curso, né, ele tem uma primeira aula que é relacionada à introdução à análise estrutural, mais uma revisão geral, né, de tópicos importantes lá da teoria 1, tá bom? Depois nós vamos passar para método das forças virtuais e vai gerar para a gente o método da carga unitária, né? Esse método que a gente vai estar empregando, né? Depois esse método, né, vai ter uma tarefa sobre esse método da carga unitária, né? E ele vai ser empregado dentro do método das forças, né? E é um método para cálculo de estrutura hiperestática, né? O método da carga unitária vai ser para cálculo de deslocamentos, né? E o método das forças, né, vai trabalhar com uma equação de compatibilidade de deslocamento, né? E esses deslocamentos serão calculados usando o método da carga unitária. Depois nós vamos ter, na sequência, né, que foi divulgado no guia, se eu não me engano, tá, equações dos três momentos, né? Depois processo de Croix, e por último, método dos deslocamentos. Cada uma desses temas vai ter sua atividade com sua respectiva pontuação, né? Dentro do método de deslocamentos, eu pretendo fazer alguma coisa junto ao F2, né, para mostrar para vocês a aplicação dele para cálculo de estruturas, tanto isostáticas quanto hiperestáticas. Então, as tarefas são essas, né, que vocês vão ter que fazer. As datas estão divulgadas no nosso guia, né? Vai ter a primeira tarefa valendo 2 pontos, que é método das forças virtuais e método da força unitária. Depois a tarefa 2, método das forças. A tarefa 3, equação dos três momentos, valendo 1 ponto. Processo de Croix também valendo 1 ponto. E a última, método dos deslocamentos. Por que a pontuação é maior para o método das forças e método dos deslocamentos? Esses são os métodos mais empregados para cálculo de estruturas hiperestáticas, né? O método dos deslocamentos, só para vocês terem conhecimento, né, é um método empregado, né, na maioria dos softwares, pois trabalha com uma abordagem matricial, né, consegue resolver, né, ou seja, solucionar o problema da análise estrutural de forma computacional. Diferente do método das forças, que é muito mais difícil você conseguir implementar ele computacionalmente. Por outro lado, o método das forças é muito fácil de você compreender a ideia do método, né? O método dos deslocamentos trabalha como se fosse um oposto ao método das forças, né? E consegue aí calcular estruturas hiperestáticas. Então, o que nós vamos usar como referência, né? Nós vamos ter dois livros aí do Soriano como referência, né? Mas a referência principal vai ser esse livro aqui, né? Então, o PDF dele está disponível na internet, né? Vou estar passando o link para vocês, e vocês vão usar esse livro aqui como fonte, né? Se tiver esse, pode usar esse, né? Esse aqui é a edição nova, né? Mas a gente ainda não consegue na internet uma edição desse aqui, não tem na biblioteca virtual, tá bom? Então, nós vamos estar utilizando esse livro aqui do Soriano, né, com o professor Silvio aí. Nós temos outros livros, né, que são disponíveis, alguns na biblioteca virtual, né, o do Marta, é muito bom para estrutura hiperestática, esse aqui foi o autor, né, do software F2, né. Esses aqui são o pessoal lá da USP, né, lições de mecânica das estruturas, né, a ideia é a mesma, vocês podem pegar qualquer um desses livros, vai atender a disciplina, tá? O do livro do Aslan Casimali tem uma linguagem muito boa também, né? Esse tem na biblioteca virtual, o livro do Mal, né? Esse aqui é muito bacana, porque é aquela parte, né, de cálculo de instabilidade de estruturas, né, faz uma abordagem muito interessante, né? O livro do Jack, do Hibber. Então, são livros aí que vocês podem estar usando para consultar e resolver exercícios, legal? Esses livros aqui são lá da USP, né, São Carlos, Escola de Direito de São Carlos, é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas o rigor técnico é muito bom, tá? Então, o processo de Croix a gente pode usar esse, a hiperestática clássica também, né?
Então, esses livros aqui são muito interessantes, né? Outro livro que a gente vai poder utilizar são os livros do Susequinte, né? Esse também está disponível na internet, vou estar passando para vocês. Nós vamos estar primeiro nesse volume 2, depois indo para o volume 3, né? Nós temos ainda o livro do Campanário, que é um livro mais difícil de ser encontrado, mas também que atende muito bem a disciplina. Então, o que eu vou deixar para vocês revisarem, né, revisar mesmo conceitos lá da teoria 1, né? Então, o que é estrutura, né? Essa linha de raciocínio aqui, qual é a importância aí do papel da análise estrutural, né? Como essa análise pode influenciar na segurança, no desempenho, nos critérios econômicos, na durabilidade, o que está por trás, né, dessa estrutura, né, que o objetivo é obter a resposta, né, esforço e deslocamento, mas o que está por trás, né, o que eu preciso conhecer? Isso aqui vai ser muito importante, né, agora no método das forças, no método dos deslocamentos, né, porque nós vamos precisar calcular, no método das forças, qual é a redundante externa que eu tenho, né, qual é o número interno e externo, isso vai impactar na resolução do problema. O que é qual é a definição de análise estrutural? Aqui tem uma definição do Aslan Casimali, né? Os tipos de elementos, né, eles podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Os tipos de análise, né, o que é efeito de primeira ordem, o que é efeito de segunda ordem, não linearidade física, não linearidade geométrica, né? Lembrando que a gente está trabalhando com análise linear, e a análise não linear de física, não linearidade geométrica, é feito conforme proposto por normas, né? A não linearidade física é por meio da redução da rigidez RI, né, para cada um tipo de elemento. A não linearidade geométrica pode ser feita utilizando uma sequência sucessiva de análises lineares, né? Isso pode ser implementado via o P-delta, né? Com isso a gente chega no efeito de segunda ordem. Como é o caminhamento das ações em cima da estrutura, né? A laje distribui para as vigas distribuem para os pilares até as fundações que têm o solo com capacidade de resistir àquela ação. Então, é importante também vocês revisarem, né? A definição, né? Eu tenho a estrutura real, eu preciso passar por um modelo estrutural, depois eu passo por um modelo discreto e consigo implementar isso computacionalmente, né? O que é o modelo estrutural? As hipóteses simplificadoras estão envolvidas, o modelo discreto, né? O que é o modelo discreto e o que é o modelo computacional. Depois é importante que vocês revisem, né, os tipos de ações, ativas e reativas, a classificação permanente, acidental e excepcional, o que cada uma significa, né? Essas ações ativas externas também podem ser classificadas em fixas ou móveis, né? Lembra que aqui as móveis a gente estudou a linha de influência, né? As demais que a gente já tinha estudado são fixas, né? O que é um tipo de ação estática, dinâmica, de sujeição. Então, aqui tem a definição, vocês darem uma revisada. Sobre a quantificação das ações, né, aqui vale a gente lembrar que a gente tem normas, né, que estabelecem esses valores, né. Diferente dos cientistas que trabalham com valores exatos, a gente trabalha com valores, né, com uma certa estatística, uma probabilidade de ocorrência, né, e que podem ser usados com segurança. A gente trabalha também com uma combinação das ações, o que vem a ser essa combinação das ações. É importante que vocês tenham conhecimento disso, né. O que é grau de liberdade, né? Quanto que eu tenho no plano, quanto que eu tenho no espaço, né, no tridimensional, numa visão tridimensional, quais são as definições do tipo de apoio, né, primeiro, segundo e terceiro gênero, os tipos de ligações, ligação com rótulo, o que acontece na ligação com rótulo, né, alguns exemplos aqui. Agora, é outro conceito muito importante, vocês precisam revisar, e esse vai impactar diretamente na disciplina, né? Estabilidade estática, isso tudo tem que ser estável, instável, indiferente, qual é a definição, né?
Então, aqui tem a definição de estável e instável, né? Alguns exemplos de instabilidade que podem ocorrer, né? Alguns eu comentei com vocês que vocês podem encontrar até no livro do Mal, né? E lá tem exemplos desses casos. O que é uma estrutura hipostática? Lembrando que esse tipo de estrutura a gente não concebe para engenharia civil, né? Lembrando das estruturas isostáticas que nós estudamos, são estaticamente determinadas, ou seja, não precisam de equações complementares, né? São exemplos. Aí foca agora na estrutura hiperestática, quais são as características da estrutura hiperestática. Observe que agora nós vamos precisar de compatibilidade, por exemplo, de deformações, mas pode ser de equilíbrio, de força. Relembrar o cálculo do grau de indeterminação estática, pois nós vamos precisar dele para saber qual vai ser o número de redundantes, né? Número de redundantes, e com esse número de redundantes, eu vou conseguir, né, ela vai ser a incógnita do meu problema lá no método das forças, e aí eu conseguirei resolver essa redundante primeiro. Então, suponhamos que eu tenha 3 redundantes. No método das forças, eu vou determinar essas 3. Logo, ao colocar esses 3 valores conhecidos na estrutura hiperestática, fica o número suficiente depois de como se fosse uma estrutura isostática. Eu conseguiria resolver e traçar os diagramas. Tá? O mesmo é válido para interno, né? Então, eu tenho um redundante total, né? Tem uma parte interna e uma parte externa. Lembrando que isostática, o grau de determinação estática é igual a zero, maior do que zero é hiperestático, e hipostático menor do que zero. Então, tem alguns exemplos aí, eu sugiro que vocês refaçam isso, né, de forma a tentar fixar esse conhecimento, pois agora esse aqui vai ser utilizado, né, de uma forma mais direta. Eu vou precisar que vocês tenham domínio desses cálculos, né, no decorrer da disciplina. E consigam perceber, por exemplo, essas questões, ó, aqui está hiperestático, né, existe uma hiperestaticidade, ou seja, existe um contraventamento além do necessário para manter o equilíbrio estável. Passa por grelhas também, mesmas abordagens, né? Só lembrando que no caso da grelha, né, não existe esforço normal, o equilíbrio é dado em somatórios de momentos em um eixo e no outro eixo, perpendicular, né, e com relação à soma das forças verticais. Lembrando que a gente pode obter, né, os esforços solicitantes de vigas, pórticos, grelhas e treliças. Vigas e pórticos vão ter diagrama de esforço normal, cortante, momento fletor. Grelha vai ter diagrama de momento fletor, momento torsor e cortante. Não tem normal. E treliça, apenas esforço normal, pois ela está sujeita somente às forças axiais, né? Lembra que o cálculo pode ser feito pela direita ou pela esquerda. Esse resultado pode ser expresso por meio de função ou um diagrama, né? Diagramas podem ser denominados de linhas de estados, né, que representam o esforço seccional a cada seção da minha estrutura. O objetivo é sempre a gente conhecer os valores dos esforços solicitantes em diferentes seções, para que eu consiga determinar os máximos positivos e negativos. Lembrando da conversão de sinais, né, para normal saindo positivo, entrando negativo, cortante girando sentido horário positivo, girando sentido anti-horário negativo, momento fletor tracionando embaixo, comprimindo em cima, positivo, o inverso negativo, e o momento torsor é uma conversão, né, aqui adotada, mas pode ser diferente em outras literaturas, né, eu já estou adotando aqui o vetor saindo, né, vetor de torção, né, observe que tem duas setinhas, né, você tem que aplicar a regra da mão direita, saindo positivo, entrando negativo. Linhas de referência você tem que adotar para saber como que foi a conversão, principalmente na hora de calcular os deslocamentos na estrutura, né, quando vocês for fazer o método da carga unitária, né, se você adotar uma linha de referência desse lado para fazer um diagrama, e a outra desse lado para fazer o outro diagrama, na hora que for fazer a combinação desses diagramas, o resultado vai dar errado, né, o sinal vai estar trocado.
Então, é importante lembrar de sempre seguir a mesma linha de referência para todos os cálculos. Então, o que eu recomendo para vocês, né? Vocês podem fazer leitura do capítulo 1 e 2 dos livros, né? Pode escolher aí um dos livros para estar revisando, né? A maioria deles nós temos acesso na biblioteca virtual, né? Pode usar a nota de aula que aqui eu apresentei para vocês, né? Ou um desses livros aqui. Então tá, pessoal, essa semana é isso. Na próxima semana eu já entro com vocês com o método das forças virtuais.